Olá, eu sou Medeiros, sou licenciado em Matemática e especialista em Desenvolvimento Web, aluno do mestrado profissional em Eficiência Energética e Sustentabilidade, orientando do professor Willy. Vou ministrar o módulo de sentenças abertas da disciplina de Introdução à Lógica Matemática. Iniciaremos com sentenças abertas com uma variável. Nessa primeira definição, temos que chama-se sentença aberta com uma variável em um conjunto A ou apenas sentença aberta em A uma expressão P de x, tal que a P de A resulta numa proposição e, portanto, a proposição P de A agora tem valor lógico verdadeiro ou falso para cada elemento A pertencente ao conjunto A. Vamos reescrever essa definição como se fosse uma função v com parâmetro p de a, onde obtemos os valores lógicos verdadeiro ou falso para todo elemento de A pertencente ao conjunto A. A seguir, vamos padronizar alguns termos que utilizaremos aqui. O conjunto A recebe o nome de conjunto universo da variável x. Qualquer elemento A pertencente ao conjunto A é chamado de valor da variável x. Se o elemento A pertencente ao conjunto A é tal que uma proposição P de A é verdadeira, diz-se que o valor A satisfaz ou verifica a P de x. Uma sentença aberta com uma variável em A pode ser chamada de função proposicional com uma variável em A, ou apenas função proposicional em A. Bom, pessoal, vamos agora a alguns exemplos sobre sentenças abertas no conjunto dos números naturais, composto pelo 1, o 2, o 3 e assim por diante. No exemplo A, temos que a expressão P1 de x, x mais 3 menor que 8. Fazendo a substituição de x igual a 2, temos que a proposição P1 de 2, como sendo 2 mais 3, que é igual a 5, é menor do que 8. Isto é verdadeiro. Mas, quando fazemos a substituição de x igual a 5, temos que a proposição P1 de 5 agora é 5 mais 3, que é 8, menor do que 8. Isto é falso. No exemplo B, nós temos que a expressão P2 de x, como sendo x é primo. Fazendo a substituição de x igual a 3, temos que a proposição P2 de 3, 3 é primo. Sabemos que isto é verdadeiro. Mas, fazendo a substituição de x igual a 8, temos que a proposição P2 de 8, 8 é primo. Sabemos que isto é falso. No exemplo C, temos a expressão P3 de x como sendo x ao quadrado menos 3 maior que zero. Fazendo a substituição x igual a 4, temos que a proposição P3 de 4 como sendo 4 ao quadrado menos 3, que dá 16 menos 3, 13, que é maior que zero. Isto é verdadeiro. Mas, quando substituímos x igual a 1, temos que a proposição P3 de 1 como sendo 1 ao quadrado menos 3, que dá 1 ao quadrado é 1, menos 3 dá menos 2, ela não é maior que zero. Isto é falso. Ok? No exemplo D, temos a expressão P4 de x como sendo x ao quadrado mais 2x menos 3
maior que x. Fazendo a substituição com x igual a 2, temos que a proposição P4 de 2, como sendo 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 3, maior que 2. Isso dá 4 mais 4, 8, menos 3, 5, que é maior que 2. Isto é verdadeiro. Mas, quando substituímos x igual a 1, temos que a proposição P4 de 1, como sendo 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 menos 3, isso dá 1 mais 2, que dá 3, menos 3, 0. É maior do que 1? Não, isso é falso. Ok? Bom, pessoal, vamos agora ao próximo tópico, que é conjunto verdade de uma sentença aberta com uma variável. Vamos definir. O conjunto de todos os elementos A pertencentes ao conjunto A, tais que a P de A é uma proposição verdadeira, chama-se conjunto verdade da sentença P de X. Vamos representar o conjunto verdade da sentença P de X por V índice P. Simbolicamente, temos que o V índice P é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A e a proposição P de X é verdadeira. O conjunto verdade, V índice P, da sentença P de X em A é sempre um subconjunto de A, isto é, o conjunto verdade, V de índice P, está contido no conjunto A. Bom, pessoal, agora vamos ver alguns exemplos de conjuntos verdade para as sentenças abertas abaixo. No item A, nós temos a expressão P1 de x como sendo x mais 1 maior que 8, no conjunto dos números naturais. O conjunto verdade será o V índice P1, é o conjunto de todos os elementos x, tais que o x pertença ao conjunto dos números naturais e x mais 1 seja maior que 8. Então, vamos pegar o 8. 8 mais 1, 9, é maior que 8. É verdadeiro. O 9 mais 1 é 10, que é maior que 8. Também verdadeiro. E assim por diante. Então, e esse subconjunto está contido no conjunto dos números naturais. Ok? No item B, nós temos a expressão P2 de x como sendo a sentença x mais 7 menor do que 5, no conjunto dos números naturais. O conjunto verdade será o conjunto dos elementos x, tal que x pertença aos naturais e x mais 7 seja menor do que 5. Evidentemente que o primeiro elemento do conjunto dos números naturais é o 1. 1 mais 7 é igual a 8, que não é menor que 5. Logo, todos os elementos do conjunto dos números naturais não satisfazem a esta condição. Então, teremos que o conjunto vazio como o conjunto verdade desta expressão. E o conjunto vazio está contido no conjunto dos números naturais. No item C, nós temos que a expressão P3 de x como sendo a sentença 2 vezes x mais 5 maior do que 3, também no conjunto dos números naturais. O conjunto verdade V da P3 é igual aos elementos x, tais que x pertença ao conjunto dos números naturais e 2 vezes x mais 5 é maior do que 3.
Daqui nós concluímos que o primeiro elemento é o 1, então 2 vezes 1 mais 5 é igual a 7, que é maior que 3. O 2, que vai ser, substituindo, teremos 2 vezes 2 mais 5, que dá 9, que é maior que 3. Logo, nós teremos que qualquer elemento do conjunto dos números naturais satisfaz essa condição. No item D, nós temos que a expressão P4, né, de x como sendo definida como x ao quadrado menos 2x maior que zero no conjunto dos números inteiros. O conjunto verdade dessa P4 será representado por os elementos de x, tais que x pertence aos inteiros e x ao quadrado menos 2x seja maior que zero. Nós vamos concluir que as raízes vão dar zero, né? E o número 1, substituindo, ele vai dar um número negativo, menos 1. Então, ele vai ser todo o conjunto dos números inteiros, exceto, né, os itens 0, 1 e 2. Ok? Dando continuidade, podemos observar pelo slide anterior que, sendo P de x uma sentença aberta no conjunto A, 3 situações podem ocorrer. Primeiro, se a sentença aberta P de x é verdadeira para todo x pertencente a A, isto é, se o conjunto verdade coincide com o conjunto universo, então P de x exprime uma condição universal em A. Por exemplo, a expressão P1 de x é definida como x mais 1 maior que zero, para todo x pertencente aos naturais. Logo, o conjunto verdade dessa expressão é igual a 1, o 2, o 3 e assim por diante, que é o próprio conjunto dos números naturais. Uma segunda situação que pode ocorrer é se a sentença aberta P de x é verdadeira para alguns x pertencente a A, isto é, se o conjunto verdade é um subconjunto de A, então P de x exprime uma condição possível em A. Por exemplo, a expressão P2 de x é definida como x ao quadrado mais 2 menor do que 20. Para x pertencente aos inteiros. Logo, o conjunto verdade vai ser representado por menos 4, menos 3, menos 2, até o 3 e o 4, que estão contidos, esse conjunto está contido no conjunto dos números inteiros. A terceira condição que pode ocorrer é a seguinte: se a sentença aberta é falsa para todo x pertencente a A, isto é, se o conjunto verdade é vazio, então a P de x exprime uma condição impossível em A. Por exemplo, P3 de x, a expressão P3 de x é definida como 2x mais 1 é par. Para x pertencente aos naturais, logo, o conjunto verdade será vazio, pois nenhum elemento do conjunto dos números naturais consegue atender a essa condição. Ok? Para que possamos avançar no nosso conteúdo, vamos fazer uma pequena revisão de produto cartesiano. Sejam
dois conjuntos A com os elementos 1, 2 e 3 e B com elementos 5 e 6, vamos formar pares de elementos dos dois conjuntos, conforme o diagrama abaixo. Observe as linhas vermelhas que saem do 1 e ligam o 5 e o 6. As linhas verdes ligam o 2 com 5 e o 6. E as linhas em azul, as setas, ligam o 3 com 5 e com 6. Feito isso, nós teremos o seguinte conjunto de pares: 1 com 5, 1 com 6, 2 com 5, 2 com 6, 3 com 5, 3 com 6. Esse conjunto será chamado de produto cartesiano de A por B. Bom, agora que já vimos a representação gráfica, agora vamos ver a definição. Dados dois conjuntos A e B não vazios, denominamos produto cartesiano o conjunto de todos os pares ordenados, x e y, onde o x pertence a A e o y pertence a B. Simbolicamente, nós indicamos assim: A cartesiano B é o conjunto dos pares de x e y, onde de tal que x pertence a A e o y pertence a B. Ok? Bom, pessoal, vamos agora ver alguns exemplos de produto cartesiano. Identifique o produto cartesiano dos conjuntos informados. No item A, temos o conjunto A, composto de 1, 2 e 4, e o conjunto B, 3, 6 e 9. O A cartesiano B é o conjunto dos pares 1 com 3, 1 com 6 e 1 com 9. 2 com 3, 2 com 6, 2 e 9. 4 e 3, 4 e 6, 4 e 9. Deixei representado colorido os números, os elementos do conjunto A para que ficasse a visualização ficasse mais fácil para vocês, ok? No item B, nós temos aqui que o conjunto A ele é 1, 3 e 5. E está sendo pedido para que faça o produto cartesiano do conjunto A com o conjunto A. Ou em alguns livros trazem A ao quadrado. Então, o A cartesiano A é o conjunto dos pares 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5, 5 e 1, 5 e 3, 5 e 5. Ok? No item C, seja o conjunto A com os elementos 10 e 20 e o conjunto B com apenas o elemento 30, o A cartesiano B é o conjunto de pares 10, 30 e 20 e 30. Ok? Bom, pessoal, vamos ao próximo tópico. Sentenças abertas com duas variáveis. Dados dois conjuntos A e B, chama-se sentença aberta com duas variáveis em A cartesiano B,
ou apenas sentença aberta em A cartesiano B, uma expressão P de xy, tal que AP de AB resulta numa proposição. Portanto, AP de AB tem um valor lógico verdadeiro ou falso para todo par ordenado A e B pertencente ao conjunto A cartesiano B. Simbolicamente, temos que a V da P de AB retorna um valor verdadeiro ou falso para todo par A e B pertencente ao conjunto A cartesiano B. Bom, pessoal, da mesma maneira que padronizamos alguns termos utilizados em sentenças abertas com uma variável, vamos fazer o mesmo em sentenças abertas com duas variáveis. O conjunto A cartesiano B recebe o nome de conjunto universo das variáveis x e y. Qualquer elemento A e B pertencente ao cartesiano A cartesiano B é chamado de par de valores das variáveis x e y. Se o par AB pertencente ao cartesiano A cartesiano B é tal que a P de AB é uma proposição verdadeira, diz-se que A e B, o par A e B, satisfaz ou verifica P de xy. Uma sentença aberta com duas variáveis em A cartesiano B pode ser chamada de função proposicional com duas variáveis em A cartesiano B ou simplesmente função proposicional em A cartesiano B. Bom, pessoal, vamos dar continuidade e vamos agora ver a definição de conjunto verdade de uma sentença aberta com duas variáveis. O conjunto de todos os elementos A e B pertencentes ao A cartesiano B, tais que o P de AB é uma proposição verdadeira, chama-se conjunto verdade da sentença de P de xy. Ele vai receber a mesma notação de uma variável, o conjunto verdade vai receber a mesma notação, que é V índice P, e ele é o conjunto de todos os elementos, todos os pares x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. E a P de xy é verdadeira. A proposição P de xy é verdadeira. O conjunto verdade de P de xy em A cartesiano B é sempre um subconjunto do A cartesiano B. Isto é, o conjunto verdade está contido no A cartesiano B. Ok? Vamos agora a alguns exemplos de conjunto verdade de uma sentença aberta com duas variáveis. Seja os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3 e 4 e B, 1, 3 e 5. Identifique o conjunto verdade da sentença aberta P de xy com x menor que y em A cartesiano B. Inicialmente, vamos determinar A cartesiano B. Então, temos aqui A cartesiano B é o conjunto de pares dos pares 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5. Aí depois nós vamos ter os pares. Também vamos fazer a mesma coisa para montar os pares com o item 2, o elemento 2, depois com o elemento 3 e com o elemento 4. Então, nós vamos obter este conjunto aqui, que é A cartesiano B. Bom, após determinarmos o A cartesiano B, vamos identificar
o conjunto verdade para a sentença aberta, de acordo com esses pares que nós identificamos aqui em A cartesiano B. Então, o conjunto verdade é um par x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B, e x é menor que y. Essa proposição tem que ser verdadeira. Então, dentre os pares que nós determinamos aqui em A cartesiano B, os que atendem a esta condição, que satisfazem essa condição aqui, são 1 e 3, o par 1 e 5, o par 2 e 3, o par 2 e 5 e o par 3 e 5. E por último, o par 4 e 5. Ok? Bom, vamos ao segundo exemplo. Sejam os conjuntos A com os elementos 2, 3, 4 e 5 e B com os elementos 3, 6, 7 e 10. Identifique o conjunto verdade da sentença aberta x divide y em A cartesiano B. Primeiro, nós vamos determinar o A cartesiano B. Então, A cartesiano B serão os pares 2 e 3, 2 e 6, 2 e 7 e 2 e 10. Vamos repetir depois com 3, com 4 e com 5. Então, esse será o nosso conjunto A cartesiano B. Bom, uma vez identificado o conjunto, determinado o conjunto A cartesiano B, vamos agora identificar o conjunto verdade de acordo com esses pares de A cartesiano B. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os pares de A cartesiano B e identificar aqueles que atendem às condições lá do conjunto verdade, que são o conjunto verdade, ele é um conjunto de pares x e y, tal que o x pertence a A e y pertence a B, e a proposição x divide y. Então, isto aqui nos dá os seguintes pares. No conjunto, no A cartesiano B, nós vamos obtermos o 2 e 6, o par 2 e 6, o par 2 e 10, o par 3 e 3, 3 e 6 e o par 5 e 10. Este será o nosso conjunto verdade. E ele está contido em A cartesiano B. Bom, vamos agora ao terceiro exemplo. Sejam os conjuntos A, 1, 2 e 3 e B, 3 e 4. Identifique o conjunto verdade da sentença aberta P de xy, x mais 1 menor que y em A cartesiano B. Bom, vamos inicialmente determinar o conjunto A cartesiano B, né? E aí nós teremos o seguinte. Ele é o par 1 com 3 e 1 com 4. Depois nós vamos repetir a mesma coisa com 2 e com 3 e nós vamos obter este conjunto aqui, que é o A cartesiano B. Uma vez que foi determinado o conjunto A cartesiano B, agora vamos identificar o conjunto verdade que atende à sentença aberta lá de cima, utilizando os pares de A cartesiano B. Então, o conjunto verdade é o conjunto de pares x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B, e a proposição x mais 1 é menor do que y. Então,
os elementos, os pares do A cartesiano B que satisfazem a esta condição, a essa proposição, são 1 e 3, o par 1 e 4 e o par 2 e 4. E esse vai ser o nosso conjunto verdade. E ele está contido em A cartesiano B. Bom, vamos ao quarto exemplo. Identifique o conjunto verdade da sentença aberta P de x, y, 2x mais y igual a 10, em o cartesiano de n dos conjuntos naturais por ele mesmo. Obviamente, não será possível identificar todos os pares, visto que nós temos um conjunto infinito de valores. Então, nós vamos construir apenas o conjunto verdade, de tal maneira que o conjunto verdade é um conjunto de pares x e y, onde tal que o x e o y pertencem aos naturais e a proposição 2x mais y é igual a 10. Tem que ser verdadeira. Então, pelos valores que nós dispomos aqui no conjunto dos números naturais, nós conseguiremos identificar os pares 1 e 8. Né? Se nós substituirmos 1 aqui, 1 no x, 2 vezes 1 mais 8 igual a 10. A mesma coisa com o par 2 e 6, o par 3 e 4 e o par 4 e 2. Esse aqui será o nosso conjunto verdade para essa sentença aberta aqui. 2x mais y igual a 10. E esse conjunto verdade está contido no cartesiano dos naturais com os naturais. No próximo exemplo, o quinto exemplo, é pedido que identifique o conjunto verdade da sentença aberta P de xy, x² mais y² igual a 1, no conjunto dos números inteiros cartesiano com números inteiros. Ok? Por razões óbvias, igual ao anterior, nós não vamos nós não vamos determinar o conjunto, o cartesiano de inteiro por inteiro. O inteiro cartesiano inteiro não será determinado aqui. O conjunto verdade será o conjunto, os pares ordenados x e y, tal que x e y pertençam aos inteiros e x² mais y² igual a 1. Essa proposição tem que ser verdadeira para os pares x e y. Então, nós identificamos que o par 0 e 1 satisfaz esta condição, essa proposição. Então, 0 e 1, 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 1. O par 1 e 0 também satisfaz isso aqui. O menos 1 e 0 e o 0 e menos 1. Então, estes 4 pares satisfazem a proposição x² mais y² igual a 1. E esse aqui é o nosso conjunto verdade, e ele está contido no inteiro cartesiano inteiro. Bom, vamos a mais uma definição. Agora, nesse tópico de sentenças abertas com n variáveis. Considere n conjuntos, A1, A2 até a n, e seu produto cartesiano, A1, cartesiano A2, cartesiano até a cartesiano AN.
Chama-se sentença aberta com n variáveis em A1 cartesiano A2 cartesiano até cartesiano AN, ou apenas sentença aberta em A1 cartesiano A2 cartesiano até cartesiano AN. Uma expressão P de x1, x2, x3 até xn, tal que a P de A1, A2 até AN resulta numa proposição. Portanto, a P de A1, A2 até AN tem um valor lógico verdadeiro ou falso para toda n upla A1, A2 até AN pertencente ao A1 cartesiano, A2 cartesiano até cartesiano AN. Simbolicamente, nós teremos isso aqui. A função V, com o parâmetro P de A1, A2 até AN, que é uma proposição, ela devolve um valor, né, verdadeiro ou falso para toda n upla A1, A2 até AN, pertencente ao A1 cartesiano, A2 cartesiano até o cartesiano AN. Ok? Vamos a um exemplo de sentença aberta com n variáveis. Temos aqui P de x, y, z, que é x mais 2y mais 3z menor que 18, em n ao cubo, ou seja, o conjunto dos números naturais cartesiano com o conjunto dos números naturais cartesiano com o conjunto dos números naturais novamente. Bom, o terno ordenado 1, 2 e 4 satisfaz a sentença aberta, pois se substituirmos o x, y, z pelo terno 1, 2 e 4, nós vamos ter 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 4, né? Fazendo essas contas aqui, nós temos que 4 mais 1, 5, mais 12, 17. Isto é menor que 18. Ok? Bom, vamos à última definição. O conjunto de todas as n uplas A1, A2 até AN, pertencentes a A1 cartesiano, A2 cartesiano até AN, tais que a P de A1, A2 até AN é uma proposição verdadeira. Chama-se conjunto verdade da sentença P de x1, x2 até xn. Nós vamos escrever simbolicamente da seguinte forma: V índice P é o conjunto das n uplas x1, x2 até xn, tal que x1 pertence a A1, x2 pertence a A2 e até xn pertence a AN. E a P de x1, x2 até xn é verdadeira. Vamos agora ao exemplo de sentença aberta. P de x, y, z e w, sendo x mais 2y mais 3z mais 2w menor ou igual a 10, em natural, cartesiano, natural, cartesiano, natural, cartesiano, natural. Vamos escrever o nosso conjunto verdade como V igual a n upla x, y, z e w, tal que x, y, z e w pertençam aos naturais e x mais 2y mais 3z mais 2w seja menor ou igual a 10. Essa proposição tem que ser atendida, ok? Então,
vamos identificar as seguintes N-uplas que atendem a essas condições. A N-upla 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1 e 2, 2, 1, 1 e 1, 3, 1, 1 e 1, e a última N-upla é 1, 2, 1 e 1. Então, esse será o nosso conjunto verdade para esta sentença aberta aqui. Ok? Com isso, nós encerramos esse módulo aqui. Muito obrigado. Bons estudos.